Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro do Nosso Lar e nós vamos iniciar o capítulo 39, ouvindo a senhora Laura. Lembrando aqui que nós estamos naquele momento em que o André Luiz foi visitar a casa de Tobias e o Tobias relata a ele a sua situação muito peculiar, de que o Tobias havia se casado quando estava na terra, a primeira esposa acaba falecendo e ele acaba tendo um segundo casamento, Mas essa primeira esposa que desencarnou, que faleceu, não aceita, fica revoltada, encara a segunda esposa do marido como uma inimiga, até que felizmente a avó dela encontra com ela, no plano espiritual e mostra, que essa segunda esposa do marido estava cuidando dos filhos ali dela, que é a Hilda, Então a Hilda é a primeira esposa e a Luciana é a segunda esposa. Então a avó da Hilda faz ela perceber que a Luciana, na verdade, estava sendo uma benfeitora, que cuidava com muito carinho dos filhos, que era uma companheira ali para o marido, que ajudava ali no equilíbrio do lar, E aquilo mexeu muito com o André Luiz, tanto que ele diz, olha, o caso Tobias impressionara-me profundamente, Então, lembrando também que nesse momento que o André Luiz está relatando, o Tobias está em nosso lar com a esposa dele, a primeira, e está também com a Luciana, que era a segunda. Só que com uma relação que para nós pode parecer muito estranha, mas era uma relação de muita fraternidade, em que a primeira esposa continua sendo a esposa dele em nosso lar, e a Luciana está ali como irmã, como uma companheira. Então é uma relação entre as duas de profundo respeito, de muita compreensão, de espíritos ali que já ultrapassaram a barreira ali dos ciúmes, O que para nós pode ser estranho e que foi também para o André Luiz. E o André Luiz diz, o caso Tobias impressionara-me profundamente. Então, ele ficou muito tocado com aquela história e é o que a gente já comentou, ele mal saberia que aquela história futuramente irá trazer para ele um grande aprendizado. Ele vai passar por situações semelhantes que vai exigir dele um esforço gigantesco, buscando ali dentro de si as reservas de compreensão, vai mexer ali muito com orgulho, com a vaidade, com a inveja, Mas isso a gente vai ver nos capítulos mais finais. E o André Luiz continua dizendo, aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como um assunto obsedente. Afinal de contas, eu também ainda me sentia senhor do lar terrestre. Avaliava o quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Então vejam que ele tem consciência ainda do apego dele ao lar aqui na Terra. Ele tem consciência da dificuldade que seria vivenciar isso, perceber a esposa dele, que era Zélia, que ele deixou aqui na Terra, de repente se casando novamente. Então, ele diz, eu teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia, que era a esposa que ele deixou aqui na Terra. Jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Eu não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti que no dia imediato decidi visitar Lísias no momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Então aquilo deixou ele tão tocado, tão impressionado, que ele não via a hora de voltar ali, falar com Lísias e receber um conselho da mãe de Lísias, que é a dona Laura. Lembrando que era a casa que ele estava hospedado em nosso lar. Ele passa aqui pela casa de Tobias num momento ali transitório, depois de uma noite intensa de trabalho. Mas onde ele está de fato hospedado era na casa de Lísias e da mãe de Lísias, que era a dona Laura. Então, recebido ali na casa de Lísias, ele é recebido com enormes demonstrações de alegria
e esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. A mãe de Lísias, Dona Laura, sorriu com grande experiência da vida e começou a dizer: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede a cooperação amiga para ser resolvido. Então veja, todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Como é bom termos alguém nesses momentos em que a nossa alma está angustiada, torturada, que a gente pode compartilhar algo, desabafar, receber ali algum conselho, E hoje tem sido cada vez mais raro pessoas que nos ouçam sem julgamento, sem acusação. E ele tem essa grata oportunidade aqui de ter na mãe de Lísias, Dona Laura, uma grande amiga, Tanto que ela já falou em capítulos anteriores que a ligação deles não é de hoje, Que eles provavelmente já se conhecem de outras existências e estão se reencontrando aqui em nosso lar. Depois de ligeira pausa, ela prosseguiu atenciosa, a Dona Laura. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? André Luiz diz ali com interesse. E ela responde: quando nos atemos ao ponto de vista propriamente humano, essas coisas até dão para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a todos os princípios de natureza espiritual. Então, quando nós nos atemos a uma visão humana, imediatista, mesquinha, isso nos choca, Poxa, ele ali em nosso lar, morando com a primeira esposa e a segunda também, mas ela fala aqui do outro lado, sobrepondo, vendo a coisa do ponto de vista espiritual, entendendo os princípios ali de uma fraternidade pura, sincera, isso não choca ali para eles, Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro, ou seja, a natureza não dá saltos, ainda trazemos ali muitos resquícios de sentimentos, de pensamentos difíceis, e pouco a pouco nós vamos nos desprendendo desses sentimentos ali, como diz, de animalidade mesmo. Quantas vezes temos pensamentos nobres, de assistência, de fraternidade, mas ao mesmo tempo temos pensamentos de raiva, de rancor, de mágoa, talvez até de vingança. Então ainda somos a mescla nessa luta de pensamentos bons e outros que não são bons, mas estamos ali tentando, estamos lutando para que pouco a pouco a gente possa conseguir aí uma condição espiritual um pouco melhor. Empregamos muitos séculos para emergir de camadas inferiores. O sexo integra o patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você, no momento, penetrar no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande, pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Então, naquele lar que para nós é estranho, ali há uma fraternidade, ali há, como diz, uma atmosfera de compreensão, e a felicidade, ela de fato, ela reina naquele ambiente. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. E eles conseguiram. Lembrando mais uma vez que a Dona Hilda, que é a primeira esposa, ela nutre pela segunda companheira do marido uma raiva, uma mágoa. É como se essa segunda estivesse ocupando o lugar dela. Mas ela consegue transformar essa dificuldade tão grande, esse sentimento doentio de ciúmes, depois da visita da avó, ela consegue transformar isso com muito esforço, com muita reflexão, em fraternidade, encarar a segunda esposa como uma irmã.
E lembrando que já foi dito que essa segunda esposa dele, que é a Luciana, ela já tem ali um companheiro muito ligado a ela, tanto que ela vai reencarnar em breve e vai reencontrar esse companheiro ligado muito à alma dela na cidade de São Paulo, né? Já a Hilda, que é a primeira esposa, essa já é a companheira espiritual ali do Tobias. E aí o André Luiz diz, mas temos nisso uma regra geral? Todo homem, toda mulher que tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que haja conhecido? Ou seja, essa situação do Tobias, que em nosso lar convive com as duas esposas, mas deixando claro, ele convive com as duas, mas a Hilda ali está como esposa dele em nosso lar, a Luciana está como se fosse uma irmã, né? E o André Luiz pergunta, mas isso é comum? Isso acontece com todas as pessoas? E aí a dona Laura diz, não seja radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Interessante isso. Nós podemos ter afeição por alguém, no entanto, essas ligações não são ligações que vão perdurar por muitas existências, né? Porque ali não há um verdadeiro espírito de afinidade espiritual de compreensão. Ela diz, muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real, por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Então é uma vitória do Tobias, da Hilda e da Luciana, né? É ali um trio que caminhou muito fortemente, vencendo ali as barreiras do orgulho, dos ciúmes, da vaidade. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Ou seja, quantos desencarnam não aceitam ali que aquele que ficou na terra se case novamente, e aquele que já partiu pode virar um obsessor ferrenho, pode ser um espírito que durante várias reencarnações ele não aceita aquela condição, não é? Então, podem ficar ali presos essas regiões ali do umbral. Enquanto odiarem, serão ímãs desequilibrados. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam, porque fogem à fraternidade legítima. E o que acontece então, André Luiz pergunta? Se não são admitidas os núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiência dessa ordem, os espíritos nessas condições difíceis? E a dona Laura diz, depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam, que criam para si mesmas, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Então vejam que esses espíritos que permanecem longo tempo na espiritualidade, nessas regiões difíceis, resistentes ao aprendizado, em algum momento eles vão reencarnar, eles vão voltar para a Terra para que esse aprendizado se concretize aqui. Daí essas reencarnações difíceis, dolorosas, mas que para o espírito representam ali progresso, E ela fala aqui que concede à bondade divina o esquecimento do passado e vão receber dentro da família, nos laços de consanguinidade, aqueles que se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Ou seja, quantas vezes esses espíritos que se odeiam, que têm mágoas, reencarnam na mesma família com o objetivo de se reconciliarem. Então, uma mãe que recebe um desafeto como um bebê, como um filho, ela vai aprender a nutrir por esse filho esse carinho, esse afeto.
Às vezes é tão intenso que tem mães que têm dificuldade com esses bebês que são os filhos. Mas felizmente, na maioria dos casos, vai se cultivando esse afeto, esse cuidado com a criança, e esses sentimentos de ódio, de separatividade, eles vão diluindo pouco a pouco pelo carinho dessa mãe que dispensa ali o bebê, né? Mas nós continuamos a semana que vem com esse capítulo que é bastante interessante. Que Deus os ampare,